Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é a Nabile. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que me chamou bastante atenção. Recentemente eu assisti um vídeo do canal Escolhi Ser Rico. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo caso vocês quiserem acessar lá o canal para ver o vídeo original, onde o criador ele fez um relato bem interessante, bastante honesto, gente, sobre como que ele caiu na armadilha de investir tudo o que ele ganhava a ponto de parar de viver completamente. E sabe o que me chamou mais atenção nesse vídeo e que eu quero trazer esse tema aqui para o canal para vocês hoje? É que eu passei exatamente pela mesma experiência, pelo mesmo problema que ele relatou lá no vídeo dele. E eu tenho certeza que muitos de vocês investidores já passaram por essa fase ou ainda estão passando por ela nesse exato momento. Então, por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui para o canal e vamos discutir sobre esse assunto. E nesse vídeo que eu vi, o rapaz do vídeo ele falava exatamente como que ele chegou ao ponto de recusar convites, cortar amizades, abrir mão de qualquer tipo de lazer que ele tinha, tudo em nome de economizar mais para tentar investir cada centavo que ele ganhava. E qual foi o resultado desse esforço, gente? No final dessa jornada dele, ele acabou tendo um burnout, para quem não sabe, é uma exaustão aí total, um desânimo com todas as atividades essenciais que você precisa fazer e um cansaço extremo. Então, assistindo sobre esse vídeo que ele contava sobre a experiência dele com os investimentos, isso me fez refletir muito sobre uma questão fundamental. Quando que a busca pela independência financeira deixa de ser liberdade e acaba virando uma prisão. Então, nesse vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês, gente, eu quero ser bem transparente com vocês para dizer que eu também já estive nesse mesmo lugar que esse rapaz relatou no vídeo. Houve um período, sim, da minha vida, logo quando eu comecei a jornada dos investimentos, eu estava completamente obcecada por guardar cada centavo para que eu conseguisse aí juntar o máximo de dinheiro possível no menor tempo que eu conseguisse. Então, cada real que entrava, eu já estava calculando ali quanto que eu poderia investir. Eu lembro que eu chegava até o ponto de, como ele disse, de recusar sair com os amigos, porque isso na minha cabeça era um gasto desnecessário. Eu parei de fazer coisas que eu gostava, tipo ir no cinema, comer fora de vez em quando. Então eu deixei de fazer isso também, porque eu achava que era um total desperdício de dinheiro, que eu poderia cozinhar em casa mesmo e economizar. E sabe qual que era o problema, na real, de tudo isso que eu tô falando aqui para vocês? Eu tinha criado uma mentalidade de que qualquer gasto que não fosse absolutamente essencial para a minha sobrevivência, para a sobrevivência da minha família, era um erro. Então, eu estava completamente errada na minha forma de agir. Então, por isso que eu estou compartilhando esse vídeo aqui com vocês hoje, para que vocês não caiam nessa armadilha também. E o fato, gente, é que nem todo mundo consegue viver por uma planilha de Excel, colocando ali, controlando cada centavo que é gasto. Isso muitas vezes vai sobrecarregar você, como acontecia comigo também. E o pior de tudo é que realmente eu achava que eu estava fazendo a coisa certa, até porque muitos gurus aí de investimentos pregam exatamente isso, que você deve e precisa cortar os gastos, viver abaixo das suas possibilidades e investir tudo que sobra. Então, tecnicamente, eles não estão errados, tá, gente? Eu não estou aqui para criticar ninguém, mas a questão é que até que ponto isso tudo vale a pena? E agora tem um ponto aqui que eu preciso ser bem honesta com vocês e bem justa também. Eu entendo completamente que para quem ganha pouco, realmente, gente, especialmente no início ali da jornada da vida financeira e de investimentos, é necessário sim fazer muitos sacrifícios. Eu mesmo fiz muitos desses sacrifícios também. Mas se você ganha um salário mínimo ou um pouco mais que isso, realmente, gente, não vai dar para sair gastando aí a torta direita e ainda assim querer investir. Infelizmente, para quem é pobre aí como nós e almeja, né, ter uma independência financeira no futuro, a gente vai precisar sim passar por algumas privações para conseguir aquilo que a gente quer. Muitas vezes esse é o preço que a gente precisa pagar para ter uma melhor qualidade de vida no futuro, mas tudo isso precisa ser feito com equilíbrio, porque lembre-se que essa é uma jornada de não de um ano, não de 2 anos, mas de uma, de duas ou de até 3 décadas de investimento. Então, se você pesar a mão,
com certeza em algum momento você vai desanimar. E eu percebo que esse sentimento aí de privação extrema, ele acaba acometendo principalmente pessoas que estão com aquela sensação de que já perderam tempo demais. Ah, por que que eu não conheci os investimentos antes? Agora eu já estou muito velho, já estou com idade avançada, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Não é assim que a gente pensa? É assim que eu pensava. Então, por isso que eu estou trazendo esse vídeo, porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar exatamente com tudo isso que aconteceu comigo, que aconteceu com o rapaz do vídeo que eu tô falando também. Então, gente, aquela sensação de estar atrasado acaba nos atrapalhando e muitas vezes a ansiedade acaba migrando aí pelo meio também e contaminando aí todo o nosso planejamento para uma liberdade financeira futura. E muitas vezes a gente acaba caindo até no erro de se comparar com outros investidores, entrar aí nos canais do YouTube e ver pessoas muito mais novas do que a gente, com 100, 200, 300, 500, 1 milhão de reais com 20, 23 anos, né? Antes dos 30, aí tem uma trend muito famosa, antes dos 30 eu já sou milionário, e aí você que já tem mais de 30 fica pensando, poxa vida, eu tenho mais de 30 e não consegui construir nada ainda. Então isso é algo que acaba atrapalhando demais a comparação, gente, é algo péssimo. Você nunca deve se comparar com ninguém, porque cada pessoa passou por uma história, cada pessoa tem os seus privilégios e também os seus sacrifícios. Então, olhando de fora, a gente não consegue imaginar o que cada pessoa pagou, o preço que ela pagou para chegar onde ela chegou, certo? Mas não quer dizer que você precisa ter os mesmos resultados de todo mundo. O importante é você construir uma realidade muito melhor para você no futuro, diferente do que você estava fazendo até agora, caso você não investisse ou caso você já venha investindo. Então, com certeza, independente do seu resultado, o seu futuro já vai ser muito melhor do que ele seria sem você investir. Por trás de todo esse sentimento que eu falei aqui para vocês de comparação, de perda de tempo, né, de parecer que o mundo vai acabar amanhã, a pessoa entra em desespero e ela quer correr atrás do tempo perdido de uma vez só, gente. E qual que é o resultado? Ela acaba se privando absolutamente de tudo, como foi o que eu fiz. Então, quando a pessoa entra nesse ciclo, gente, de desespero e que ela quer correr atrás do tempo perdido de uma vez só, você sabe qual que é o resultado de tudo isso? Ela se priva de tudo, vive como se tivesse numa guerra. Então, acha que assim ela vai conseguir recuperar anos que ela perdeu e as pessoas não conseguem entender que atrás dos investimentos também tem algo que todo mundo ouve falar, mas que poucos entendem, que é a questão dos juros compostos. Gente, os juros compostos, eles precisam de tempo para fazer efeito. Então, mesmo que você tenha uma renda absurda, que em, sei lá, 2 anos, 1 ano você conseguiu juntar 100 mil reais, provavelmente essa pessoa que juntou 100 mil muito rápido, ela deve ter um salário aí bem legal. Então, para ela juntar 100 mil reais é como se alguém tivesse juntado ali 10 mil reais ganhando menos. Aquilo não vai servir para ela de renda passiva. Então, ela vai precisar de muito tempo investindo um grande valor para que ela consiga colher frutos condizentes com a realidade dela. Você concorda comigo que quem investe 100 mil e alcança os 100 mil em menos tempo não vai conseguir utilizar esses 100 mil como provisão de renda aí para um futuro próximo, ela vai ter que investir muito mais para poder manter o padrão de vida atual que ela tem lá quando ela for usufruir dos seus investimentos. Então, algo que esse vídeo me fez pensar, e justamente pela experiência que eu também passei igual a do rapaz, é a questão de que faz sentido, gente, você abrir mão de viver por 20, por 30 anos da sua vida esperando chegar num ponto que finalmente você vai poder aproveitar? E aí eu deixo essa reflexão para vocês pensarem. E se esse momento, no caso, nunca chegar? Porque o amanhã, gente, só pertence a Deus. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente pode sim se programar, a gente deve, né, se programar, mas a gente não sabe se nós vamos conseguir aí usufruir desses investimentos. Mas a gente sabe que vai poder deixar pelo menos para as pessoas queridas, aquelas pessoas que a gente ama. Então isso é algo que realmente a gente deve fazer, mas sempre com responsabilidade, tá? Não vamos deixar de aproveitar também o presente e de curtir tudo com equilíbrio para que você veja os investimentos como algo que te traga alegria e não como algo que seja uma obsessão e que se torne aí uma avareza, ou seja, que você seja uma pessoa pão dura
como conhecido aí mão de vaca, mas que você consiga sim, em algum momento, usufruir da sua vida com controle financeiro e também assim continuar fazendo o seu planejamento aí para sua independência no futuro. Eu acho sim que a gente deve ser disciplinado com os nossos gastos, a gente deve ter uma reserva de emergência, a gente deve investir pelo menos de 20 a 30% do salário. Se você não consegue fazer isso, você pode fazer renda extra e aos poucos você pode investir em você mesmo, que vai ser aí o maior retorno de patrimônio que você vai ser investindo em você, porque assim você ganha mais e assim você investe mais. Fazendo tudo isso, você não vai deixar de aproveitar as experiências do seu presente visando somente o futuro. Então, o equilíbrio, ele vai trazer exatamente para você aí a paz e a alegria, tanto de ter os seus investimentos guardados e uma provisão para o seu futuro, quanto viver boas experiências sem deixar sua família de lado, sem deixar de ser alegre e de ser feliz. Porque uma coisa a gente tem certeza, dinheiro vai e vem, gente. A gente conquista as coisas que a gente perde, mas os relacionamentos e os momentos importantes da vida, infelizmente, não tem como voltar atrás e muitos deles não têm preço. Pensando em tudo isso, a gente só precisa lembrar de uma coisa, que que serve o dinheiro afinal das contas, né, gente? O dinheiro ele serve para nos dar a liberdade. Então, muitos de nós estão buscando exatamente liberdade financeira. Então, a liberdade é para a gente ter direito de escolhas, para ter segurança, para aproveitar a vida com mais tranquilidade junto das pessoas que a gente realmente ama. Mas quando o dinheiro acaba virando uma obsessão, como eu falei para vocês aqui, a gente se torna prisioneiro. O que eu aprendi na marra, gente, é que a gente precisa encontrar o equilíbrio, como eu já falei várias vezes. Sim, é muito importante investir, como eu falei para vocês, mas o mais importante de investir é pensar no nosso futuro e nas pessoas que a gente ama. O mais importante é viver sim o presente e cultivar os relacionamentos. Isso é muito importante, vai fazer toda a diferença, porque o que adianta a gente ter a tão sonhada liberdade financeira e o bolso cheio de dinheiro, caindo um monte de dividendos se a gente não tiver as pessoas para aproveitar com a gente vai viver solitário. Então é complicado, sabe? O ser humano, ele é um ser sociável, então a gente precisa de pessoas ao nosso redor para usufruir daquilo que a gente tem, porque trazer alegria para nós e para muitas pessoas é às vezes ver o sorriso no rosto da outra pessoa que a gente ama. Então isso também traz alegria, não é só sobre a gente, mas é sobre aquelas pessoas que a gente ama também. E uma das coisas mais valiosas que eu aprendi nos investimentos, pode até parecer meio contraditório, gente, mas que é fundamental, é aprender a se contentar com o que a gente tem, tá? Atenção, porque eu não estou falando aqui que se contentar com o que você tem é se acomodar, tá? Uma coisa é bem diferente da outra. Existe essa diferença bem gigantesca em relação a ser satisfeito e feliz com o que a gente tem hoje e parar de buscar crescimento e evolução, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por que eu estou falando isso? Justamente porque o problema é que a gente vive, infelizmente, em uma sociedade que nos bombardeia constantemente com mensagens de que a gente precisa ter mais sempre, mais dinheiro, mais coisa, mais status, mais, e nunca a gente ouve essa palavra, nunca é suficiente, porque tudo aquilo que o homem olha, ele deseja e os seus olhos não deixam de desejar, né? Então, essa mentalidade, gente, de sempre ter mais, ela é exatamente o que nos leva à armadilha de privação extrema, entendeu? Porque se você nunca está satisfeito com o que você já tem, você sempre vai achar que precisa se sacrificar mais e guardar mais e investir mais. Então, vocês conseguem entender o que eu estou falando? Mas é possível, gente, e também é bem necessário encontrar equilíbrio, tá? Você pode estar genuinamente feliz e grato pelo que você já tem hoje. Você pode estar com esse contentamento no seu coração. É algo que eu aprendi, que eu venho praticando aí todos os dias. Eu não preciso ter uma mansão enorme, uma Ferrari na garagem para eu estar feliz, gente. Ah, eu só vou ser feliz quando eu conquistar aquele patamar, quando eu tiver R$ 1 milhão investidos lá. Não, gente, eu vou ser feliz hoje, com o que eu tenho hoje, porque é o hoje que eu tenho. Então, a coisa mais valiosa que eu tenho é exatamente o hoje, porque amanhã eu não sei o que vai acontecer.
E quando a gente aprende a valorizar e aproveitar o que a gente já conquistou com tanto suor, a gente para de viver nessa ansiedade constante que a gente vive, de que tudo que eu tenho ainda não é suficiente, né? Então, isso, gente, nos dá mais energia, mais motivação para continuar crescendo sempre de forma mais saudável. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui nesse vídeo hoje, gente, é que primeiro, se você está começando agora e ganha pouco, está começando agora nos investimentos, sim, infelizmente a gente vai precisar fazer alguns sacrifícios, como eu fiz, como muitos de vocês já fizeram e ainda fazem para investir, né? Mas estabelece um prazo para isso, tá? Não fica a vida inteira se matando de trabalhar e guardando cada centavo que você tem sem usufruir daquilo que você já ganhou também. Não deixe que isso vire um modo de vida permanente, até porque não é sustentável. Segundo, gente, lembra sempre do porquê que você está buscando a independência financeira. E o porquê sempre vai ser o mais importante, porque é isso que vai te motivar a chegar até o final dessa jornada tão grande. Então, não é para você se tornar escravo do dinheiro, é para você ter mais liberdade para viver a vida do jeito que você quiser. E terceiro, encontrar o equilíbrio. Essa é uma das coisas mais importantes. Reserve uma parte do seu orçamento que seja pequena para fazer as coisas que te fazem feliz. Sei lá, gente, pode ser jantar com seus amigos aí uma vez por semana, sair com a sua família, comer um lanche. Isso aí não é desperdício, isso é um investimento na sua qualidade de vida, porque lembra que quem trabalha e quem traz dinheiro para os seus investimentos é você. Então, se você não estiver feliz, automaticamente, gente, nada vai dar certo. Seu rendimento vai cair, de repente você pode até não render tanto quanto você precisa para juntar o dinheiro que você quer, e aí tudo acaba ficando meio perdido. Então, o mais importante de tudo é a gente entender que a independência financeira ela é só um meio para alcançar aquilo que você deseja, ela não é o fim. Então, viver bem com propósito, com relacionamentos saudáveis é o que realmente vai valer a pena para nós lá na frente. E vocês que estão assistindo o vídeo, já passaram por esse tipo de experiência também, de se privar demais para colocar tudo nos investimentos? Como que vocês conseguiram sair dessa situação? Conta aqui nos comentários para a gente bater um papo. Eu vou gostar de saber e eu vou responder todo mundo, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo, se você chegou até o final. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau!